Bem, o meu nome é Rubens Batista Figueiredo, mas eu assino os livros como Rubens Figueiredo. Eu nasci em 1956, no Rio de Janeiro, onde sempre residi. Eu ganho a vida como professor de português na rede pública estadual, no turno da noite, no ensino médio e no supletivo do ensino fundamental. Já traduzi dezenas de livros, melhor não contar, de inglês, mas ultimamente também tive a oportunidade de traduzir alguns livros russos. Depois eu me formei na faculdade UFRJ, Faculdade de Letras, da Universidade Federal Rio de Janeiro, na especialidade português-russo. A par disso, escrevi alguns livros, de minha autoria mesmo, né? Quando eu chego a um ponto em que eu acho que vale a pena começar a escrever um livro, é porque eu estou diante de algum problema, de algum assunto, algum tema, eu diria mais um problema, que acho que vale a pena ser questionado, investigado, explorado. A impressão que me dá é que esses livros fazem parte de um processo em que tudo está em transformação muito acelerada, em que as perspectivas se modificam muito rapidamente. Junto com as perspectivas que mudam também as perguntas e as respostas. Eu só escrevo, pelo menos é o que eu tento. Eu não sei o resultado, mas eu creio que desde o princípio que eu comecei a escrever, eu sempre procurei o caminho, a maneira de tratar criticamente o mundo em que eu vivo, em que nós vivemos. Embora eu tenha vivido e viva no Rio de Janeiro, tenha vivido sempre nessa cidade, eu procurei sempre dar aos meus livros uma perspectiva mais generalizadora, não universal. Ao contrário, eu quero evitar ao máximo qualquer noção de universal ou de atemporalidade. Eu quero que meus livros sejam situados num tempo, num lugar, que é o nosso, que a gente vive. Mas eu não creio que, os processos que estão em curso nesses livros sejam restritos a um logradouro ou a um indivíduo. Eu queria que isso fosse tratado ou produzisse um efeito de familiaridade, de generalidade, suficiente para o leitor sentir-se parte dos problemas. Eu sou um leitor que eu tenho 55 anos, não sou novo, e eu leio desde adolescente. Então, eu já passei por várias fases da minha experiência de leitor. Não posso dizer que sou um leitor assim, assado, porque já fui vários tipos de leitor, entende? Então, uma definição aí seria falso. Deixe de lado os livros russos, que não se incluem no que eu vou dizer, pois são livros do século XIX e início do século XX. E esses livros e essa literatura tinham uma relação com a sociedade totalmente diferente da que temos hoje. Como leitor, então, me surpreende ver na literatura que eu traduzo, literatura das últimas décadas, me surpreende ver assim como os escritores não percebem o conformismo que estão incorporando ao seu material, a sua concepção de literatura, o formato do seu livro e até as suas palavras, literalmente. É uma literatura com temor de ser crítica, que se rende a um mundo cheio de poder. Não ver, não entender e até não sentir. E tudo isso sem chegar a ser um idiota e muito menos um louco aos olhos das pessoas. Um distraído, de certo modo, e até meio sem querer, o que também ajudava. Motivo de gozação para uns, de afeição para outros,
Ali estava uma qualidade que quase aos 30 anos ele já podia confundir com o que ele era, aos olhos das pessoas. Só que não bastava. Por mais distraído que fosse, ainda era preciso buscar distrações. Pedro abriu com a unha a tampinha da parte de trás do rádio minúsculo e trocou a pilha. A música foi devolvida tão forte quanto os chiados e mais alta do que os barulhos da rua. Ele tinha enfiado os fones nos ouvidos. Estava de pé num fim de tarde, colhido numa diagonal rasante por um sol cor de brasa que se recusava a ir embora e se negava a refrescar. Um sol quase colado à sua testa e também à testa de todos os outros, que se mantinham em ordem numa fila à espera do ônibus no ponto final. Não havia nada entre o sol e as cabeças de todos ali, a não ser a parte mais alta do poste de concreto e os fios bambos de eletricidade ou de telefone, que lá em cima irradiavam para os dois lados numa simetria de costelas. A sombra da fila, estendida quase ao máximo sobre a calçada, era a única sombra. A demora do ônibus, o bafo de urina e de lixo, a calçada feita de buracos e poças, o asfalto ardente com borrões azuis de óleo, quase a ponto de fumegar. Pedro já estava até habituado. Não são os mimados, mas sim os adaptados que vão sobreviver.